Bem, gente, vamos começar aqui, dando sequência aqui na Química 2 do livro 3. O capítulo 8 é o capítulo que trabalha com a termodinâmica. É uma parte da física. Eu creio que vocês já tenham visto algo de calor lá com o Rutinaldo. Tem alguns detalhezinhos que eu tenho que citar, eu vou citar aqui a questão das reações exotérmicas e endotérmicas, da entalpia, que é a base do nosso estudo. Mas o nosso enfoque principal vai ser aqui, na termoquímica. O que é a termoquímica? A termoquímica é a parte da química que trabalha com os calores, com a energia envolvida numa reação química. Então, o que é um calor de uma reação? O calor de uma reação, a gente tem um termo específico para esse tipo de energia. A gente passa a chamar a partir de agora de entalpia. Então, entalpia é o calor envolvido numa reação química ou numa substância. Então, as substâncias elas apresentam um valor energético. E a gente vai aprender a calcular as entalpias de reações a partir desses valores. Bom, como é que se calcula a variação de entalpia? O que é a variação de entalpia? A energia envolvida numa reação. Algumas reações precisam de calor para acontecer e outras reações liberam calor ao acontecer. Então, a variação é o delta, o H de entalpia, ΔH é igual a entalpia final menos entalpia inicial. Numa reação química, o que é o final e o que é o inicial? O final são os produtos, o inicial são os reagentes. Não esqueçam que na reação a gente tem reagente produzindo produto. Então, no início, a gente tem os reagentes que se transformam lá no final nos produtos. Então, o ΔH vai ser entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Bom, como eu já citei, a gente tem dois tipos de reações no que diz respeito à liberação ou absorção de calor. As reações que liberam calor, a gente vai chamar de reações exotérmicas. As reações que absorvem calor, a gente vai chamar de reações endotérmicas. Bom, prestem bem atenção nisso aqui, porque vai ser fácil de você identificar uma reação exotérmica e endotérmica. É muito fácil, é só você olhar o sinal do ΔH que dá para identificar. Agora, saber o porquê é muito melhor. Então vejam aqui e entendam. Todas as reações químicas, o calor total envolvido tem que ser igual em reagentes e em produtos. Na reação exotérmica, olha o que a gente tem aqui. Eu tenho A mais B, que tem uma determinada entalpia, e eu tenho C, que é o outro produto, que tem uma determinada entalpia. Percebam que na reação exotérmica eu tenho mais calor aqui nos produtos. Por que mais calor? Porque é o calor que está sendo liberado. Qual a conclusão que a gente tira aqui? Eu falei para vocês que os calores aqui nos reagentes tem que ser igual aos calores aqui dos produtos. Só que para C se igualar ao calor de A mais B, ele precisa de um calor extra que está sendo liberado aqui. Então eu concluo que a entalpia de C dos produtos é menor
que a entalpia dos reagentes. Por que é menor? Porque eu preciso de um outro calorzinho aqui para igualar o calor dos reagentes. Então a gente sempre vai dizer que nas reações exotérmicas a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Eu posso dizer que o ΔH vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Como esse valor é menor, a entalpia dos produtos é menor, a entalpia dos reagentes é maior, esse resultado aqui sempre vai ser um resultado menor que zero negativo. Então, o ΔH das reações exotérmicas sempre terão um sinal negativo. Então, toda reação que libera calor, o ΔH é negativo. Por outro lado, a reação endotérmica ocorre o contrário. Ela precisa de calor para acontecer. Então, o calor está somado aqui aos reagentes. Eu tenho a substância mais calor produzindo Z mais Y. A mesma comparação que a gente fez lá em cima. X precisa de um calor aqui para se igualar a Z mais Y. A quantidade de calor de Z mais Y. Então eu posso afirmar que a quantidade de calor aqui dos produtos é maior que a quantidade do calor aqui do reagente. Porque o reagente ainda precisou de um calor extra para igualar a quantidade de calor de Z mais Y. Logo, na reação endotérmica, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Logo, o ΔH vai ser sempre positivo. Por quê? Se a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes, eu posso afirmar que o ΔH sempre vai ser maior que zero, sempre vai ser positivo, certo? Aqui eu tenho exemplos de como a gente vai encontrar aqui essas reações exotérmicas e endotérmicas. Aqui são três formas que a gente pode encontrar. Essa última forma aqui, dificilmente vocês vão encontrar isso aqui, viu? Mas é só para dizer que matematicamente é a mesma coisa. Então, a reação exotérmica pode ser expressa desse jeito. A mais B produzindo C, mais calor aqui, ó. Quando eu tiver mais calor nos produtos, eu tenho uma reação exotérmica. Ou quando eu tiver A mais B produzindo C e a entalpia vier representada pelo ΔH, esse ΔH tem que ser negativo. Não se esqueçam que a gente faz a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Como a entalpia dos produtos é menor que dos reagentes, o sinal é negativo. Então, as duas formas principais que vocês vão encontrar de reação exotérmica, forma de representação, serão essas aqui, ó. Ou com o calor somado aos produtos, ou o ΔH negativo. Só lembrando aqui, vocês conhecem as unidades que a gente trabalha aqui de calor, que é a caloria e o joule. Só lembrando que uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joule, é 4,1 alguma coisa, não estou lembrado bem, mas é aproximadamente 4,2. Então as grandezas são caloria e joule, ou quilocaloria e quilojoule. A outra forma que eu posso encontrar aqui a representação da minha reação exotérmica é com calor subtraído dos reagentes. Mas isso aqui é só uma forma matemática de se representar. Eu tenho certeza que vocês não vão encontrar nunca um exemplo desse aqui, viu? Lembrem-se disso, que calor somado aos produtos ou ΔH negativo dizem respeito à reação exotérmica. Reação endotérmica é o inverso. Eu tenho calor somado aos reagentes ou o ΔH positivo. Mesma coisa aqui, eu poderia dizer que se eu tiver calor subtraído aos produtos, é uma reação endotérmica, matematicamente sim.
mas isso não vem ao caso. Certinho? É importantíssimo isso aqui, ó, gente, vocês conseguirem diferenciar a reação endotérmica da exotérmica. Endotérmica, o ΔH é positivo ou você tem calor somado aos reagentes. Não esqueçam isso. A exotérmica, ΔH negativo ou calor somado aos produtos. Muita gente acha que sempre você vai ter que ter o sinalzinho de menos aqui para a reação ser exotérmica. Mas veja que nesse caso aqui eu não preciso disso não. Aqui ele está indicando que eu tenho um calor excedente, calor sobrando, calor liberado, que está aqui. O menos é apenas uma forma de padronizar. Exotérmico negativo, endotérmico positivo, apenas isso. Bom, continuando, a gente vai passar aqui para uma parte interessante, que é o estado padrão das substâncias a uma temperatura e pressão constante. Por que eu friso aqui a temperatura e a pressão constantes? Porque a temperatura e a pressão modificam o valor calórico de uma reação. Então a gente considera sempre aqui a temperatura 25 graus Celsius e a pressão 1 atm ao nível do mar. Qual seria o estado físico? Estado físico ou fase de agregação são sinônimos das substâncias simples, dos elementos da tabela. Então, ó, quando vocês trabalharam com tabela periódica, vocês viram isso. Quais são os elementos que a 25 graus Celsius, temperatura ambiente, e a 1 atm se encontram no estado gasoso? São apenas esses, ó, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro e os gases nobres. Então, essas substâncias aqui, todas elas se encontram no estado gasoso à temperatura ambiente. Dos líquidos só são dois, o bromo e o mercúrio. Lembrar que o mercúrio é o único metal que é líquido à temperatura ambiente. E os sólidos são todos os demais. Exemplo aqui, cálcio, carbono, ferro, etc. O estado alotrópico também vai interferir no estado padrão de uma substância. Quem lembra aí o que é estado alotrópico? Alotropia. Alotropia é a propriedade que elementos têm de formar substâncias simples diferentes, no caso um mesmo elemento químico. Como assim? O carbono ele pode formar grafite, ele pode formar diamante, ele pode formar fulereno, ele pode formar grafeno. São 4 substâncias diferentes, 4 substâncias simples, e a diferença está apenas na organização estrutural dos seus átomos. O oxigênio também apresenta o fenômeno da alotropia, só que o oxigênio ele difere aqui na quantidade de átomos. No O2 a gente tem 2 átomos, no O3, no ozônio, nós temos 3 átomos. Tem alguns outros exemplos de alotropia, o enxofre, por exemplo, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. O enxofre rômbico é um sólido bem quebradiço, são as pedrinhas amareladas, tem um odor bem característico. E o enxofre monoclínico, quando você aquece o enxofre rômbico, você derrete esse enxofre e ele se transforma no enxofre monoclínico. Tem também o fósforo vermelho, o fósforo branco e o fósforo preto. O fósforo vermelho é o fósforo de segurança, é aquele que é utilizado nas caixinhas de fósforo. Tanto fósforo branco quanto preto são muito explosivos e altamente instáveis. Eu coloquei esse asteriscozinho aqui
no carbono grafite e no oxigênio, para mostrar que são os alótropos mais estáveis. Como é que você define o que é o mais estável? É o mais comum. É o que ocorre com maior facilidade, o que precisa de menos energia para acontecer. Então, o carbono grafite e o O2 são as formas alotrópicas mais estáveis desses elementos. E por que é que a gente viu aqui esse estado padrão? A gente viu isso porque a gente precisa, para chegar a essa conclusão, os cientistas, eles, para ter por base em definir os valores de entalpia, porque você não tem como definir o valor de uma entalpia de uma substância, então você faz por comparação. Você tem como definir, calcular entalpia de reações, mas de uma substância em si é complicado você fazer isso. Você tem que ir por comparação. E o padrão que se seguiu foi a partir da substância simples, onde qualquer substância simples no estado padrão tem entalpia zero. Que estado padrão é esse aqui? Estado padrão é aquele mais comum, o estado físico mais comum, o estado alotrópico mais comum. Oxigênio. Qual o estado padrão do oxigênio? Bom, o oxigênio pode se apresentar na forma de ozônio e na forma de oxigênio. A gente já viu que o oxigênio é mais comum do que o ozônio. E o que é mais comum? É oxigênio gasoso ou oxigênio líquido ou sólido? Eu creio que nenhum de vocês tenham tido contato com oxigênio sólido ou líquido, porque para isso você precisa de uma temperatura muito baixa. Então, o estado padrão do O2 é o oxigênio gasoso. Então, eu posso afirmar que qualquer substância simples no estado padrão tem entalpia zero. Que eu coloquei 3 exemplos para a gente comparar. O2 gasoso. Então, O2 é estado padrão, estado gasoso é padrão. Eu posso afirmar que a entalpia é igual a zero. Mas não posso afirmar aqui, O2 estado líquido. Por que não posso afirmar? Porque não é comum você encontrar o oxigênio no estado líquido. Então, a entalpia dele é diferente de zero. Diferente de zero e quanto é, professor? Não sei. Não faço ideia e vocês não precisam saber decorar a entalpia de ninguém. Quando se precisa num problema, os valores de entalpia de alguém, esses valores são informados. Aqui, o O3. O3 gasoso. Por que a entalpia aqui não é igual a zero? É diferente de zero também. Porque o ozônio não é o estado padrão do oxigênio. Certo? Então, para que a substância simples tenha entalpia zero, ela tem que estar no estado padrão. O que é isso? No seu estado físico mais comum e na sua forma alotrópica mais comum. O que são equações termoquímicas? Gente, uma equação termoquímica nada mais é do que uma equação onde ela te expressa o valor do ΔH, o valor da entalpia. Nessa aqui, H2 mais Cl2 produzindo 2HCl. O ΔH dessa reação é igual a menos 44,2 kcal a 25 graus Celsius. Se ele não te informar a temperatura, você sugere que seja esse valor. E a pressão aqui com certeza 1 atm. Certinho? Bom, a gente vai passar agora, não vai dar para a gente ver todos os casos nessa aula, a gente vai ver apenas o primeiro caso. São 4 casos
particulares para cálculo de entalpia. O primeiro caso aqui é entalpia ou calor de formação. Na próxima aula a gente vai trabalhar com entalpia ou calor de combustão, as energias de ligação e a lei de Hess, que são formas que a gente tem para descobrir o ΔH de uma reação. Então, o que é a entalpia ou calor de formação? Entalpia ou calor de formação é a energia envolvida na formação de 1 mol, é importante a gente frisar isso aqui, produção de 1 mol de uma substância a partir das substâncias simples correspondentes. Como assim? Eu vou produzir 1 mol de uma substância a partir das substâncias simples que formam essa substância. Como assim? CO2. Quem é que forma o gás carbônico? É o carbono e o oxigênio. O carbono, qual é a forma, o estado padrão do carbono? É carbono grafite. Qual é o estado padrão do oxigênio? O2 gasoso. Então eu tenho aqui, substância simples no estado padrão formando 1 mol de uma substância. ΔH de formação, percebam que o ΔH aqui a gente coloca um Fzinho aqui, essa bolinha, para dizer que é a entalpia padrão de formação. Eu preciso decorar esse valor de forma alguma, viu, gente? Então aqui é menos 393,8 kJ, aqui não deu no papel, mas é kJ por mol. Então quer dizer que cada mol de CO2 que é formado aqui são liberados 393,8 kJ. Aqui a formação de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é formado por quais substâncias? O ácido sulfúrico é formado por hidrogênio, por enxofre e por oxigênio. Estado padrão do hidrogênio é hidrogênio gasoso. O enxofre é enxofre rômbico. O rômbico é o estado padrão do enxofre. E O2, que é gasoso, que é o estado padrão do oxigênio. Então, para formar ácido sulfúrico, eu vou precisar de hidrogênio gasoso, de enxofre rômbico e de O2. Aí, para balancear aqui, eu preciso de 2 oxigênios, porque são 4 oxigênios aqui na expressão. Um enxofre, que já está aqui, e 2 hidrogênios que já estão aqui. Então, aqui a gente tem a entalpia de formação do ácido sulfúrico e do gás carbônico. É muito comum os problemas envolverem esse tipinho aqui de pegadinha, levando muitas vezes ao erro. Por quê? Eles te dão exemplos que se parecem com calores de formação, mas que não são. Eu coloquei aqui as 3 principais situações que muitas vezes nos atrapalham, fazem-nos pensar que são calores de formação, mas não são. Primeiro deles aqui, óxido de cálcio mais CO2 produzindo 1 CaCO3. Então eu estou produzindo 1 mol aqui da substância. Primeira condição é essa, é produzir 1 mol de uma substância. Segunda condição é que as substâncias formadoras sejam substâncias simples no estado padrão. Observem que aqui eu não tenho substâncias simples, e sim substâncias compostas. Por isso, isso não se enquadra como um calor de formação. O segundo exemplo aqui é produção de 1 mol de CO2 gasoso.
estou produzindo carbono grafite e O2. Observem que eu tenho o carbono grafite no estado padrão e eu tenho o oxigênio que não está no estado padrão porque não é o oxigênio gasoso. O que a gente está usando aqui é o oxigênio líquido. Logo, isso aqui não se encaixa apenas por isso. Se aqui fosse o oxigênio gasoso, a gente teria um calor de formação. E esse último exemplo aqui é o mais interessante. N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Bom, observem que eu tenho N2 gasoso, estado padrão do nitrogênio. Eu tenho hidrogênio gasoso, estado padrão do hidrogênio. Só que eu não estou produzindo 1 mol de amônia. Eu estou produzindo 2 mols de amônia. Então, isso aqui não é o calor de formação da amônia. Mas eu posso chegar no calor de formação da amônia a partir disso aqui. Para chegar no calor de formação, eu tenho que produzir 1 mol. Aqui eu estou produzindo 2. Se eu dividir toda essa reação aqui por 2, eu vou ficar com 1NH3. Ó, percebam que eu estou fazendo aqui agora, que a gente vai utilizar muito isso lá na lei de Hess, que é um dos o último caso particular aqui de cálculo de entalpia. Então, dividindo por 2 aqui, eu fico com 1NH3 gasoso. 3 dividido por 2 dá 3 meios de H2 gasoso, mais aqui é 1N2 dividido por 2 fica meio N2 gasoso. Então, se eu quisesse o calor de formação da amônia, era isso aqui que eu teria. E eu já vou adiantar para vocês aqui, o valor do ΔH que eu tivesse aqui, se o ΔH aqui, por exemplo, fosse igual a 10, como eu dividi por 2, o ΔH aqui seria igual a 5. Então, se eu dividir ou multiplicar uma reação por um fator, o valor do ΔH também vai ser dividido ou multiplicado. Mas isso aqui fica para a gente trabalhar lá na próxima semana, na aula de lei de Hess. Valeu, obrigado, gente.